Olá, Elijortanos e Elijortanas, eu sou a professora Biscoito e estou aqui com mais um vídeo recheado de questões para você. Então hoje, gente, nós vamos estudar sobre a crase, tá? Esse fenômeno linguístico, tá? Crase não é o acento, cuidado, crase não é o acento é grave, tá? O acento grave é indicativo de crase, que é o fenômeno, né, como eu estava dizendo, a junção, a mistura de uma preposição a com o artigo a. Então, nós temos aí a preposição a. E a preposição, quando é que vai existir essa preposição? Dependendo da regência do verbo ou do nome, tá? Preposição mais artigo. Regência, vocês, né, lembram aí, nós tivemos uma aula sobre regência, é quando nós temos uma palavra que pede, né, a preposição. Então, é justamente isso aí. Vou colocar primeiro aí. Então, esse A craseado, esse A com acento grave, ele é um A preposição mais o A de artigo. Deixa eu colocar mais no meio para ficar mais bonitinho aqui. Então, é uma equação, né? É uma equação. Então, quando você pega o A de preposição mais o A de artigo, nós temos aí um acento, né? Você coloca o acento grave para indicar a crase, né? Que existem dois As para ficar mais fácil. É só porque eles acharam que se colocasse assim, ficaria estranho, né? Realmente é estranho, né? Você colocar A. Por quê? Porque quando existe O, você coloca ao. Ao, beleza, né? A gente já acostumou, existem palavras, você fala, né? Vou ao shopping, né? Tudo bem. Mas aí quando você fala assim, vou à praia, você não ia escrever, né? Vou à praia, não dá? Aí você coloca o quê? Vou à praia, tá? Você coloca esse acento grave para indicar que existem dois As aí, tá? Então, essa é a nossa regra geral. Eu vou colocar aqui, né, que a nossa regra geral é essa aqui. Porém, existem alguns casos específicos que nós vamos ver ao longo das questões, tá? Então, existem questões que nós vamos, alternativas, que você pode eliminar ou acertar apenas sabendo a regra geral, mas ela não é suficiente para resolver sua vida, né? Então, vamos ver aqui os casos. Ó, em metade de todas as pessoas com acesso à internet no mundo entra no Facebook pelo menos uma vez por mês. A crase ocorreu, então, em acesso à internet. Vou sublinhar essa expressão toda, ó, acesso à internet. Para atender a regência do verbo entra. Pessoal, entrar. Você entra a algum lugar? Você entra à internet? Não, tá? Você entra em algum lugar, você entra em, tá? E mesmo assim, nós temos que pensar o seguinte, esse entra, onde é que tá? O entra tá aqui embaixo, né? O entra não tem nada a ver aí com a internet mais. O entra está onde? Entrar no Facebook, como a gente diz. Nós temos o em, preposição em, e depois o Facebook é o que, né, se relaciona com o entra. Então, não existe essa relação. Depois, para introduzir uma expressão adverbial feminina. Gente, com expressão adverbial feminina, eu vou utilizar a crase? Vou utilizar, tá? Quando nós temos uma expressão adverbial feminina, ou uma expressão prepositiva, ou uma expressão conjuntiva, né, eu vou utilizar a crase sim. Qual o problema? Que nesse caso não é, tá? Inclusive, porque nós temos outra regra que se aplica aí por causa da palavra acesso. Mas, vou colocar aqui, ó, expressão adverbial feminina, vou colocar uma regra aqui, locução feminina, eu vou colocar os três tipos, feminina, ó, quando ela é uma locução adverbial, né, o que é uma locução adverbial? Com valor de advérbio, não é? Então, muito simples isso aqui. Adverbial. Vou colocar aqui, ó. Adverbial. Quando for no sentido de uma locução feminina prepositiva ou conjuntiva.
Peraí, estou escrevendo conjuntiva, Jesus. Ó, conjuntiva. Então, nós podemos aí dizer, por exemplo, você vai lavar a mão, né? Você vai lavar a mão é uma locução adverbial de modo, né? Como que você vai lavar? Você vai lavar a mão, locução feminina o quê? Adverbial. Se você vai, né, uma locução prepositiva também, no caso de ligar palavras, apenas ligar palavras, tá? No caso de uma conjunção, no caso de ligar o quê? Ligar orações, tá? Então, nós temos essas questões aí. Nós estamos falando aí da locução adverbial, então, sim, haveria uma crase aqui. Então, tá, voltando aí. Haveria, mas no caso não é. Para indicar que houve junção de dois artigos femininos, no feminino e no singular, pessoal, que aberração é essa aí? Qual que é a crase? A junção de uma preposição feminina. Preposição feminina não, né, Lívia? Preposição é invariável. De um artigo feminino com o quê? Com a preposição. Né? Então, nós temos duas classes de palavras, artigo e preposição. Não foi isso que nós colocamos aqui, ó? Preposição mais artigo. É isso, pronto, acabou. Não tem a junção de dois artigos, né? Você não vai usar dois artigos juntos, não tem sentido. Para atender a regência de acesso e a presença de artigo feminino, né, no singular que antecede internet. Então, gente, acesso, uma palavra, né, um substantivo abstrato. Você usa acesso a? Sim, né? Acesso à internet, acesso ao lugar, né? Poxa, eu não tenho acesso ao recinto, eu não tenho acesso ao celular dele, né? Poxa, pega o celular dele. Ah, eu não tenho acesso ao celular dele, eu não tenho acesso à sala dele. Então, acesso rege sim essa preposição a, tá? Você tem acesso a alguma coisa. Internet vai ter um artigo feminino? Sim, internet está no singular e é uma palavra feminina. Então, aqui, finalmente, achamos aí. Depois, inadequadamente, pois a palavra internet não admite artigo. Pessoal, desde quando, né? Você pode falar o quê? Nossa, a internet está lenta, não pode falar? Ou eu só posso falar assim, internet está lenta. Não, ele admite, essa palavra admite o artigo a internet. Tudo bem? Então, D está correta. Depois, considerando os excertos, mas voltemos à pergunta inicial. E é comum que esse amadurecimento venha às companhias, ainda mais às que se autoproclamam inovadoras. Analise a ocorrência de crase e assinale a alternativa correta. Voltemos à pergunta. Vejamos. Depois nós temos, venha às companhias, ainda mais às que, etc. Então, vamos lá observar. A crase que ocorreu em a pergunta, né? Porque está inserida em locução prepositiva de base feminina. Pessoal, nós vamos observar que essa aqui, ó, voltemos à pergunta inicial, é um caso de regra geral. Tá? Você volta a algum lugar, né? Poxa, voltei ao ponto inicial, por exemplo. Poxa, voltei ao zero. Voltei à estaca zero. A mesma coisa. Então, voltemos à pergunta. A pergunta não admite o artigo? Sim. Né? E tem uma preposição aí no caso depois de voltar, né? Voltei à estaca zero, voltei à pergunta? Sim. Então, nós temos aí uma possibilidade, é uma aplicação da regra geral. Então, vejamos aí. Pronto? Locução, não. Vamos lá. No primeiro trecho, a crase ocorreu para atender à regência do verbo voltar. Beleza, não foi? Voltar a algum lugar? No segundo trecho, para atender às regências do verbo vir e autoproclamar. Vamos lá, o segundo trecho é do verbo vir. Ó, comum que esse amadurecimento venha às companhias. Sim, né? Você vem, vir a algum lugar, né? Venha ao meu encontro, não é? Venha ao meu encontro. Então, venha
as companhias, tudo bem, beleza. Mas a segunda, o que eles estão falando aí? Que é de autoproclamam. Gente, olha onde é que o as tá. Olha onde é que autoproclamam tá. Não é relacionada a esse as, né? Na verdade seria, ó, venha às companhias. Ainda mais, né, venha aquelas o quê? Companhias, né, que se autoproclamam inovadoras. Esse as, né, na verdade, está no sentido de aquelas, tá? O as pode ser no sentido de aquelas. E aquelas está retomando o quê? Companhias. Então, é isso que nós vamos ter que aprender a raciocinar aqui. Não tem a ver com a regência de autoproclamar. Ainda mais autoproclamar A, né? Não tem. Eu, autoproclamar, não tenho a regência A. No segundo trecho, a crase ocorreu para atender a regência do verbo vir. Então, beleza, né? Venha às companhias, beleza. Em ambas as ocorrências, né? E pois o substantivo companhias está implícito na segunda ocorrência. Foi isso que nós dissemos, né? Ó, cadê? Venha às companhias, ainda mais àquelas, né? Aquelas o quê? Companhias que se autoproclamam. Então, nós temos aí o verbo vir, né? Se relacionando às duas partes da oração. Do período. Vamos lá. Vamos para C. A C está correta, né? Então, todas são relacionadas ao verbo vir e ele está implícito na segunda ocorrência. No trecho, vamos lá. Ainda mais as que se autoproclamam, a ocorrência da crase é facultativa. Não, tá? Por quê? Porque tem o sentido de aquelas, tudo aquilo que a gente falou. Tem aí a palavra companhias implícita e como nós temos aí um artigo com a preposição relativa ao verbo vir, né, da regência de vir, nós não podemos dizer que é facultativo, é obrigatório. O sinal indicativo de crase em as companhias justifica-se pela regência de amadurecimento e pela presença de artigo definido, feminino e plural. Então, gente, poxa, amadurecimento, eu tenho a regência a, né? Olha, porque se fosse, quando nós falamos de regência, no caso da crase, nós estamos falando da preposição a, né? Amadurecimento, não. Se você vai falar do amadurecimento, né? Você vai falar, poxa, o amadurecimento do jovem, ou o amadurecimento da mulher, né? De alguém. Não vai ter a preposição a, vai ter a preposição de. Além disso, ó, amadurecimento estava também, onde que está aqui? Amadurecimento estava aqui e não estava relacionado a companhias, né? É o verbo que se relaciona a companhias. Depois não, a é que a gente acabou de ver. Então, aí a certa, então, vai ser realmente letra C. Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas. Vamos lá. Cheguei a Curitiba depois de longas horas ao volante. Gente, com lugares, qual é a regrinha? Todo mundo já sabe, né? Quando vou a, volto da, crase, devo usar. Né? Quando vou a, volto de, volto de, crase pra quê? Vou a, volto de, crase pra quê? Então, você fala, vou a Curitiba, volto de Curitiba. Você não fala, volto da Curitiba. Lívia, mas assim, quais são os tipos de cidade, estado? Olha, depende. É pelo ouvido, é pela convenção. Né? Você vai falar Bahia, você coloca a Bahia. Vou à Bahia, volto da Bahia. Aí sim, se fosse cheguei à Bahia, teria a crase. Mas cheguei a Curitiba, não tem, tá? Então, cheguei a Curitiba normal. Chegamos a 2 horas em ponto. E o almoço ainda estava a nos esperar. Gente, olha, chegamos às 2 horas, tá? Porque você vai usar crase com horas no caso de hora exata, tá? Às 2 horas, às 3 horas, às 10 horas. Tudo isso tem crase, tá? Eu vou colocar aqui, ó, no caso de... Vou colocar aqui horas. São vários casos. Eu vou colocar a hora exata, né, primeiramente. Quando nós colocamos aqui vou colocar 10 horas.
às 10 horas, hora exata, você coloca a crase, tá? Se for até às 10 horas, você pode também colocar até às 10 horas. Se for colocar das 9 às 10 horas, pode colocar, porque de tanto a tanto, percebam que tem uma preposição aí, né? De tanto a tanto. Então, nesse caso aí de horas, ó, você pode colocar a crase, ó. Então, aqui se aplica. E aqui, estava a nos esperar. Aqui eu já não posso colocar. Por que que eu não posso? Porque aí eu tenho o quê? Um verbo. Teria artigo antes de verbo? Não. Artigo feminino antes de verbo? Também não. Então, antes do verbo, eu não posso utilizar crase. Então, olha, nós queremos preencher as lacunas, então até agora nós temos o quê, ó? Nós temos a, depois as, assim. Pera aí, deixa eu colocar esse a de novo. E depois nós temos o a normal, né? Tranquilo. Depois, já chegaram à Terra, né? Os radares da NASA foram navegados, foram avisados. Olha, gente, quando a gente fala, então, né, radar da NASA, nós estamos nos referindo à Terra, planeta. Inclusive, aqui a questão deveria ter colocado, né, letra maiúscula na palavra Terra. Então, Terra, planeta, não é uma terra específica, né? A Terra, você não usa o artigo com a Terra também? Então, como é específica, gente, nós vamos usar a crase. Chegar a algum lugar. Cheguei ao local. Cheguei à Terra. Então, aqui eu vou ter o quê? Vou ter o acento grave indicativo de crase. Tá bom? Mas com a palavra terra também nós temos algumas regras que eu vou dizer agorinha, vou só terminar aqui. Já chegamos à terra dos antepassados. De novo aí a palavra terra. Aí eu tenho que me perguntar o quê? Eu já sei a regra do chegar, que rege a preposição a. Agora eu tenho que me perguntar se existe um artigo feminino antes de terra, né, dizendo terra dos antepassados. Eu digo terra dos antepassados ou eu posso chegar à terra, né, dos antepassados? Olha, como eu estou especificando, terra de quem? Terra dos antepassados. Eu estou utilizando, então, o que eu posso usar? Um artigo definido, estou definindo. Então, sim, eu vou usar o quê? Esse acento grave indicativo de crase, tá? Então, aí nós vamos ter a última aqui, ó. Também nós vamos ter a crase aí. Então, ficou como? A normal, né? Depois o as, depois o a, depois nós temos o a e, então, vamos procurar, ó. Esse a, então, não quero esses. Esse as pode ser, mas esse aqui eu já descartei. Então, aqui tudo bem. Agora, aqui no terceiro eu não posso ter. Então, aqui eu descartei. Sobrou esse, tá? Aí, aqui deveria ser, aqui tá certo. Aqui deveria ter o acento também, tá? O acento grave. Já tentei colocar, eu tinha colocado aí, depois chegou nesse arquivo também, não apareceu. Mas aí vocês saibam, né? A explicação tá correta. E a alternativa seria A, tá? Se não tivesse, se fosse caso, se tivesse assim, teria que anular a questão, né? Mas é uma questão da formatação aqui, porque a sequência correta seria essa. E aí eu poderia apenas colocar de terra, ó. Se eu me referir à terra, vou colocar terra aqui, ó. Terra como planeta. Como planeta. Eu vou... Isso. Planeta. Eu vou colocar o quê? A crase, porque tem artigo. Se eu colocar uma terra específica, né? Terra de fulano, né? A terra do Pelé. Então, eu vou colocar também um artigo, porque eu tô o quê? Tô definindo. Mas se eu colocar terra normal, terra qualquer uma,
quer dizer solo, terra firme, né? Joguei sementes à terra, cheguei à terra, né? Os navegantes chegaram à terra. Se a terra for o contrário de a bordo, eu vou usar sem a crase, tá? Os marinheiros chegaram à terra. Não vou colocar a crase nesse caso, não é uma terra específica. Qualquer terra, né? Solo, chão firme. Então, vamos lá. 4. Assinale a alternativa em que não há desvio em relação à crase. Vamos lá. As pessoas não dão importância à dor alheia. Gente, quem dá importância e não dá importância a alguma coisa? Sim. Então, nós temos a preposição. Depois, dor. Não tem o artigo? A dor alheia? Sim. Então, eu deveria ter a crase, né? Da importância a dor. Depois, na apresentação, fizemos menção a aquele autor. Fazer menção, quem faz menção não faz menção a alguém? Sim, aquele autor. Então, nós temos o a da preposição e o a de aquele. Então, fica assim. Tá certo? Tudo bem? Tá certo. As palestras serão de 9 a 12 de maio. Aí não, né? De 9 a 12 de data, eu não posso ter, tá? Depois, às 20 horas. Beleza, hora exata. Depois, o rapaz entregou o pacote à moça da portaria. Aí eu tenho, né? Quem entrega algo a alguém. Entrega a alguém. E aí quem? A moça. Eu teria que ter a crase, né? Então tá errado aí. Por quê? Porque eu tô especificando a moça da portaria, né? Não é qualquer moça, senão não teria o artigo definido. Como eu defini, teria que ser a moça, né? Com crase. 5. Então, né? Claro, nós vimos aí as erradas e a única que estava certa era B, né? Aquele autor. 5. Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase está corretamente empregado. A. Eu gosto de estudar à noite. Olha, à noite é um caso de a locução feminina adverbial, né? No sentido de tempo. Eu estudo à noite. Eu posso estudar de manhã, mas eu posso estudar o quê? À tarde e à noite. No caso aí vai ter crase nas duas. Agradecer a todos. Gente, pelo amor de Deus, não façam isso. Por quê? Todos admite o artigo feminino a? Não. Né? Como é que você vai falar a todos como artigo? Não pode. Isso aqui seria só a preposição. Agradeci a alguém, agradeci a todos. A mesma coisa, agradeci a Deus. Você não vai colocar agradeci a Deus com crase, né? Deus, você não vai falar a Deus como feminino. O curso é de 2 a 17 de maio. Novamente está caindo isso aí. Ó, tira a crase aqui, porque de tanto a tanto de data, né? De 2 a 7 data, eu não posso utilizar crase, tá? Eu tô falando do dia, né? Dia masculino. Depois, ele teve acesso a informações privilegiadas. Não, tá? Por que que eu não posso? Porque se fosse um artigo, não teria que concordar? Teria que ser assim, as, né, informações privilegiadas, se eu fosse definir. Se eu fosse usar um artigo definido, deveria estar no plural. Como não está no plural, teria que ser só uma preposição comum, né? Há informações, não estou dizendo quais, há informações. Depois, nenhuma, né? Se você marcaria essa, seria o aqui, né? Você marcaria essa caso nenhuma estivesse certa realmente. Mas no caso aqui, esse aqui estaria correta. Por quê? Porque é um caso de adjunto adverbial, né? Uma locução adverbial feminina, né? À noite é quando eu estudo. Então, pessoal, é isso, né? Chegamos ao fim das questões deste vídeo aqui. Continuem sempre resolvendo os exercícios aí em casa, estudando todas as matérias, porque é claro que você, LJano e LJana, vai ter um ótimo rendimento, vai ter o sucesso, vai conseguir ser aprovado e nomeado na sua prova. Então, continuem sempre com muita garra, com muito afinco, com muita determinação, com muita visão.